Tipos de sujeito e tipos de predicado. Eu vou explicar aqui um pouquinho e a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Existem 5 tipos de sujeito. O sujeito simples, quando possui apenas um núcleo. O sujeito composto, quando possui 2. Aí aqui tá 2 núcleos, mas podem ser 2 ou mais, tá bom? O sujeito desinencial, ou a mesma coisa que sujeito oculto, é que em algumas provas aparece desinencial, mas é a mesma coisa que oculto, tá? Ele não aparece explícito, não tá escrito quem fez. Ele tá escondido ali, a gente sabe quem fez, só não tá escrito ali quem fez, tá? O sujeito indeterminado, ele não aparece, não tem como a gente descobrir quem foi que fez a ação. E o sujeito inexistente, ele tem 3 formas de aparecer. Que o sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito, tá? Então, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ele pode aparecer em 3 formas. Quando começar indicando um fenômeno da natureza, por exemplo, choveu a noite toda, ventou o dia todo. Se começar com a oração indicando um fenômeno da natureza, ali não existe sujeito, ali o sujeito é inexistente, ou seja, é uma oração sem sujeito. Se aparecer também o verbo no início da frase, se começar com o verbo haver, por exemplo, houve ou havia, também é uma oração sem sujeito, né? Um sujeito inexistente. Ou se começar com o verbo fazer, por exemplo, foi, por exemplo, faz, tá bom? Esses são os tipos de sujeito. Os tipos de predicado são 3. Primeiro é o predicado verbal, que quando o verbo ele tá ali para fazer uma ação naquele predicado. Tem um predicado nominal, quando aparece um verbo que ele indica um estado, mais um predicativo. O predicativo é uma característica, tá? Então, se aparece um verbo de estado mais um predicativo, aí eu tenho um predicado nominal. E o predicado verbo nominal é quando aparece um verbo que tem um poder de ação mais o predicativo, tá? Então, verbo com poder de ação mais o predicativo, predicado verbo nominal, tá? Então, vamos ver aqui o primeiro exercício. Qual tipo de sujeito da oração? A folha caiu no outono. O que caiu? A folha, né? A folha é o nosso sujeito. Aí eu tiro aqui, ó, a folha. Qual é a parte mais importante disso aqui? É folha. Se só tem um núcleo, ele aqui é um sujeito simples, tá bom? Então é muito fácil descobrir o sujeito. A folha caiu no outono. O que caiu no outono? A folha. Então a folha é o sujeito simples, tá bom? Olha o outro. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito? Vamos primeiro encontrar o sujeito. Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Quem vivia na fazenda da família? Isso tudinho aqui, né? Os avós, os pais e os filhos. Isso aqui é o sujeito. E logo, se nós estamos vendo mais de um núcleo, nós temos aqui um sujeito composto, né? Porque o sujeito composto ele tem mais de um núcleo. Ele pode ter 2 ou mais núcleos. E o que é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante daquele sujeito. Então aqui a palavra mais importante é avós, pais e filhos. Esses artigos que estão aqui, os, e esse pronome seus, eles não são tão importantes para a oração quanto avós, pais e filhos. Por isso eles são chamados núcleos, a parte mais importante daquela oração. No caso, ele está pedindo aqui o núcleo do sujeito. Então, a parte mais importante do sujeito é a opção C. Avós,
pais e filhos, tá? Próxima questão. Em qual das opções abaixo temos um predicado nominal? Quando eu falo em predicado nominal, eu falo de um verbo que indica um estado, não é ação, é um estado, mais um predicativo, né? Então vamos analisar cada uma. Sofia chegou cansada ao trabalho. Quem chegou cansada? Sofia, né? Então Sofia é o quê? Ela é o sujeito. O resto, tudo é chamado de predicado. Aqui eu tenho um verbo, chegou. Chegou indica uma ação. Ela chegou. Predicado nominal não pode ter ação. Ele tem que ter um verbo de estado. Então, se tem uma ação, não pode ser predicado verbal. Ok? Então, vamos para a segunda questão. B. Joana e Felipe caminharam muito hoje. Quem caminhou muito hoje? Joana e Felipe. Joana e Felipe, sujeito. Caminharam muito hoje é o predicado. Caminharam é o verbo que indica uma ação. Caminhar, né? Então, eu não posso ter no predicado nominal um verbo de ação. Predicado nominal é um verbo de estado mais predicativo, que é o quê? A característica, ok? Então, vamos continuar analisando. Luiz e Paula estão fazendo torta de maracujá. Quem está fazendo a torta? Luiz e Paula. Luiz e Paula, então, é o nosso sujeito. Luiz e Paula são o sujeito dessa oração, né? Então, o restante todo é chamado de predicado. O verbo aqui, estão fazendo. Eu tenho aqui uma locução verbal, né? Um verbo seguido de outro. Estão fazendo é uma ação. Elas estão fazendo, estão preparando. Então, não pode ter ação. Também não pode ser essa. Maria chegou ofegante à aula. Quem chegou ofegante? A Maria Vitória. A Maria Vitória aqui é o sujeito. O restante todo é o predicado. Mas chegou indica um verbo de ação. Então, não também pode ser essa. Porque predicado nominal não pode ter verbo de ação. Alan continua atencioso comigo. Quem continua atencioso? Alan. Alan é o nosso sujeito simples. Continua atencioso é o nosso predicado. Continua indica uma ação ou um estado. Veja bem, é um estado e não uma ação. Continua é uma continuidade, não uma ação, tá bom? Então, aqui eu tenho um estado, o verbo continua indica um estado, mais um predicativo, ele está como atencioso. Então, a questão correta é a letra E. Quarta questão. Em qual das alternativas abaixo o sujeito é oculto? Sujeito oculto é aquele que não... ele tá aí. Ele tá no meio aí. Só que a gente não tá escrito. Mas a gente sabe quem foi que fez, tá bom? O empregado do supermercado vendeu sua casa. Quem vendeu a casa? O empregado do supermercado. Já encontramos aqui o sujeito. Não pode ser esse, né? Os livros e o cinema são o meu passatempo preferido. O que é meu passatempo preferido? Livro e cinema. Também já encontramos um outro sujeito. Gostamos de pular carnaval. Olha aqui, encontramos o sujeito oculto. Gostamos, mas quem? Nós, né? Nós gostamos. Está escrito nós aqui? Não, né? Não estava escrito, estava só gostamos de pular. Mas nós entendemos que quem gosta somos nós gostamos. Se esse sujeito ele está oculto, aqui ele é a nossa alternativa correta. Né? Ele estava oculto aqui. A palavra nós não estava escrito. Estava escrito só gostamos de pular. Mas quem gosta? Nós é que gostamos. Então eu entendo quem é o sujeito. Mesmo ele não estando escrito aí, eu sei quem é.
Então, por isso ele é chamado de sujeito oculto, que mesmo não estando escrito, eu identifico, eu reconheço quem é o sujeito, tá? Nós gostamos de pular carnaval. Temos um sujeito inexistente. O que foi que eu falei? Sempre que começar com um fenômeno na natureza, indica ali um sujeito inexistente. Ou a mesma coisa que uma oração sem sujeito. Letra A, resposta correta. Qual é o núcleo do predicado da oração? Os alunos saíram do teatro encantados. Quem saiu do teatro encantado? Os alunos, né? Então, os alunos é o quê? É o meu sujeito, né? Simples. O resto tudo é chamado de predicado. Mas qual é o núcleo? Veja bem. Saíram é um verbo. Então, ele não pode ser identificado como núcleo. Tá? Teatro. Teatro, eu tô falando que é o lugar de onde eles saíram, né? Encantados é o predicativo. Então, qual é a parte mais importante do predicado? Qual é o núcleo desse predicado? Nesse caso, o núcleo é o que me reflete ao sujeito. Por exemplo, os alunos saíram do teatro encantados. Qual é a parte fundamental aí para eu conseguir saber que tipo de predicado é esse? É um verbo que indica uma ação, saíram, e um predicativo, né, que indica uma característica. Então, saíram encantados é a resposta correta, porque a partir desses dois pontos, saíram e encantados, eu consigo diferenciar o tipo de predicado que essa oração tem. Nesse caso aqui, é um predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo saíram, que indica uma ação, mais o encantados, que indica uma característica de como os alunos saíram. Então, são as duas palavras fundamentais. Do teatro não me faz diferença nenhuma. Eu poderia dizer só assim: os alunos saíram encantados. Essa parte do teatro eu nem precisava colocar. Ela é totalmente dispensável para mim. Por isso que as duas palavras fundamentais, ou seja, o núcleo dessa oração, tem que ser aquelas palavras que definem. Elas vão definir que tipo de predicado é. Por isso é saíram e encantados, tá bom? Questão 7. Qual é o sujeito e o predicado na oração? Os formandos organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Os formandos. Formandos eu já sei que é o sujeito. Então, se os formandos é o sujeito, o resto todo que sobra é o meu predicado. Então, sujeitos formandos, predicado, organizaram a homenagem. Questão B é a questão correta. Questão 8. Identifique a oração em que o predicado é verbo nominal, ou seja, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo, né? Mais uma característica, tá? Então, Marina comprou muitos vestidos ontem. Quem comprou os vestidos? Marina. Marina é meu sujeito. O resto, tudo que sobra é o predicado. Comprou é um verbo de ação, não é mesmo? Ação. Mas aqui eu só tenho o verbo de ação, eu não tenho um predicativo. Ó. Comprou muitos vestidos. Muitos vestidos não me diz se são, comprou muitos vestidos lindos, muitos vestidos azuis, muitos vestidos vermelhos, não tá me caracterizando nada. Então aqui eu só tenho uma ação, aqui eu tenho um predicado verbal, porque só me indica uma ação. Luiz Fernando é competente. Quem é competente? Luiz Fernando. Luiz Fernando aqui é o meu sujeito. É competente é o meu predicado. Esse é o nosso verbo.
Mas esse ele não indica uma ação. Lembra que eu falei? O com acento, ele sempre vai indicar o quê? Um estado. Um estado. E competente, ele é um competente, ele é um predicativo, beleza. Mas o que foi que eu falei? Que o verbo nominal precisa ser ação mais predicativo. Então não pode ser estado mais predicativo, ele tem que ser ação mais predicativo, né? Então aqui também não pode ser. O pôr do sol é maravilhoso. O que é maravilhoso? Pôr do sol, sujeito. É verbo. Verbo que indica estado. Maravilhoso. É o nosso predicativo, mas não pode, porque ele quer aqui o verbo nominal, ou seja, ação mais predicativo. Ana Maria continua triste. Quem continua triste? Ana Maria. Continua é um verbo, mas é um verbo de estado. E triste é o nosso predicativo. Também não pode ser. Então a única opção correta é a letra E. Por quê? Porque Yara chegou. Uma ação da Yara. Ela chegou. Mas ela chegou como? Cansada. Um predicativo. Ação mais predicativo. Predicado verbo nominal. Questão 9. Leia as orações abaixo e assinale a alternativa que indica corretamente os sujeitos. Bolos e tortas são os meus doces preferidos. Quais são os meus doces preferidos? Bolos e tortas. Sujeito que? Composto. Tem dois núcleos. Sujeito composto. Morgana foi atendida no hospital. Quem foi atendida? Morgana. Sujeito simples. Opinam sobre tudo. Quem opina? Você sabe? Eu não sei. Pode ser ele, pode ser eu, pode ser nós, pode ser tu, pode ser qualquer pessoa. Indeterminado. Indeterminado é quando eu não sei quem foi que fez. Diferente do oculto, que o oculto ele tá escondido ali. O determinado não dá para saber. Indeterminado não dá para saber. Opinam. Quem? Não sei. Falaram. Quem? Eu não sei. Saíram. Bagunçaram. Comeram. Gritaram. Quem? Não sei. Indeterminado. Oculto é assim, ó. Falei. Quem? Eu. Falou. Quem? Ele. Falamos. Quem? Nós. O oculto não está escrito, mas eu sei identificar. O indeterminado você não tem como identificar. Bagunçaram minha cama. Quero saber quem foi. Bagunçaram hoje. Dá para saber quem foi? Não. Mas se eu disser assim, baguncei a tua cama. Quem bagunçou? Eu baguncei. Então aqui é bem simples de saber, né? Sujeito oculto, sujeito composto, sujeito simples e indeterminado. Questão correta, letra C. E a nossa última questão, questão 10, vamos lá. Temos um sujeito composto em. Composto é o quê? Onde tem 1, 2, 3 ou mais núcleos, né, nesse sujeito. Por exemplo, eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Quem está adorando essa viagem? Eu, Alice e Lucas. 3 núcleos, sujeito composto, tá bom? Composto sempre a partir de 2 ou mais núcleos, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Uma boa prova, revejam o conteúdo e é isso aí. Muito obrigada.